Docs Tour, visitando teses recentes no campo do turismo. Olá a todos que estão conosco para mais um Docs Tour, uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Essa série de encontros tem por objetivo conversar um pouquinho mais sobre as teses de doutorados que foram concluídas nos últimos 2 anos. E hoje temos aqui para conversar conosco a doutora Alexandra Azotti e também está conosco o doutorando Felipe Zaltron de Sá para animarmos essa conversa. Alexandra, muito bom te ter aqui. Qual é o título e o que propõe, o que está na tua tese? Bom, Suzana, Felipe, para mim não é clichê, viu, que eu vou dizer, é uma honra estar participando dessa série, que já dou os meus parabéns e acredito que é uma iniciativa bem inovadora de disseminação do conhecimento, da ciência que vem se produzindo na área. E é uma honra porque eu retorno à minha casa de origem, que é a Universidade de Caxias do Sul, onde eu fiz toda a minha formação de graduação e o meu mestrado. Só o doutorado que acabou tomando outro caminho, pelas oportunidades que foram surgindo, e inclusive dos programas de bolsa de doutorado, que me possibilitaram fazer na Universidade La Salle, em Canoas, no PPG de Memória e Bens Culturais, Memória Social e Bens Culturais, a minha tese, que foi defendida no mês de março de 2020 e que tem como título Memória Cultural e Gastronomia, do Café Colonial à Invenção do Imaginário Turístico Serra Gaúcha. A minha orientadora foi a professora Zilar Benji, que continua lá no PPG da Universidade de La Salle, e tive o prazer de contar com a minha amiga, minha orientadora sempre de muitas coisas, de muitos caminhos, como co-orientadora, a professora Suzana Gastal. Então, com essa tese, eu percorro de que forma a Serra Gaúcha ficou conhecida e que se faz uma verdadeira invenção de um imaginário em relação a isso, através da contribuição da gastronomia. E numa sugestão da Suzana, um determinado período lá, de ter um foco voltado à questão do café colonial. Então, quando se vai investigar, a gente vai ver que eles têm pelo menos 3 momentos bem importantes. Um deles é quando ele era ainda um café com mistura e não se constituía, não era conhecido exatamente como o título de café colonial, que é bem naquele período ali em que a única possibilidade de sair da capital em direção à Serra Gaúcha e ao centro do país era passando ali pela BR-116, recém-construída, e que se parava. Então, lógico que a gente vai encontrar conforme o viés do historiador, e não se pegando a questão de décadas, enfim, mas ou em que a gente chama de Morro Reuter hoje, ou Dois Irmãos, enfim, que são municípios que vão passar por processos emancipatórios. Ali eu diria que esse café com mistura, ele marca o primeiro momento do café colonial e de como ele fica conhecido pelos turistas, pelas pessoas que passavam ali. O que é café com mistura? O café com mistura era aquilo que se tinha a mesa comum das pessoas ali daquela região. Então, eles serviam na rodoviária de Morro Reuter, em outros cafés ali da cidade, também em outros estabelecimentos gastronômicos da cidade, e era basicamente, gente, os embutidos, aqueles embutidos bem característicos ali da colonização alemã. Então, salame alemão, salame também com viajado do italiano, morcilha, era muito presente isso, esses embutidos produzidos a partir do sangue. Alguns a gente verifica que também tinha o torresmo, ou seja, tudo que era do aproveitamento e desse consumo grande da carne suína, tão relacionada à própria questão dessa gastronomia com influência alemã ali. Também, além dos embutidos, as conservas. Então, o ovo de codorna, muito presente, rabanete, cebolinha, pepino, isso era bem frequente. Outra coisa bem característica dali eram, então, as chimias das frutas da época. Então, na época de uva, uvada, na época do figo, afigado, marmelo, até mais do que nos cafés coloniais, que a gente tem uma influência mais italiana, da colonização italiana. Então, as geleias, elas eram mais presentes nesse percurso ali que eu fiz e que acabei me detendo a municípios de uma influência alemã maior. Então, isso era bem notório. E os pães caseiros, então, pão de milho, pão de aipim, pão de batata,
pão de trigo também tinha, mas ele não era tão frequente e tão disputado. Alguns cafés, eles reforçavam isso a pedido do cliente. Então, além de tudo isso que vinha à mesa, em geral tinha uma torta também, isso é uma outra coisa que a gente já vai deixar pontuado aqui, pode surgir uma outra ideia de pesquisa dentro disso. E a cuca? As cucas também sempre presentes, alguma torta que eles produziam para a época, então não era uma torta de festa necessariamente, mas era torta ali que era uma produção possível naquela época. Cucas também sempre presente, e dependendo do cliente que pedisse, em alguns desses estabelecimentos, eles faziam bife na chapa. Então eles faziam um reforço do que era, enfim, do desejo do cliente, do pedido do cliente. Em alguns deles também se ouve o relato daquela carne de lata. Eu chamo de carne de lata, mas ela tem um outro nome, né? Que é aquela carne suína conservada na banha, uma lata de banha. Então, que era retirada e colocada à disposição do cliente. E as bebidas, então, era o café, o chá, leite, basicamente, pouco ouvi falar naquela época de um relato que eles incluíssem o suco, hoje já é bem mais frequente. Então, esse período, assim, que marca aquelas pessoas que subiam a serra, iam para outro ponto do país e que paravam ali em função da existência da estação rodoviária, eu diria que, eu considero particularmente como sendo a primeira etapa, né, o primeiro ciclo do que a gente vai chamar de café colonial. Enfim, o que acontece? Como surgem outras oportunidades de deslocamento rodoviário, e essa questão do deslocamento é algo assim que a gente pesquisa no turismo, e talvez a gente nunca deva perder a perspectiva disso. Então ele tem toda uma importância, né? Porque esse deslocamento que se dava unicamente pela BR-116, ele possibilitou o surgimento de muitos empreendimentos, não só do café colonial. O café colonial era a opção gastronômica que tinha, que as pessoas poderiam parar para tomar um café colonial. Mas havia muitas outras estabelecimentos, então, a venda de flores, a venda de artesanato, muita coisa surgiu em decorrência disso, inclusive outras indústrias assim de um porte mais médio, né? Não só na área da hospitalidade. E tinha essa questão do deslocamento. Então as pessoas subiam a serra ali pela 116 e vinham aquela venda de flores que eu acredito, pelas fotos que eu consegui ter acesso, era um passeio belíssimo. E eu me lembro que a Suzana gosta muito desse tema dos deslocamentos, né? Então o que acontece? Surgem outras opções de deslocar até a Serra Gaúcha, que não somente pela 116, como é o caso da estrada ali de São Vendelino. E começa a surgir também uma outra questão que eu vou dizer assim, que ela não está restrita à questão da mudança do deslocamento, mas que é uma percepção de mercado, que é o que dá para chamar do café colonial turístico mesmo, com produto turístico, que eu considero que o marco disso é o café colonial Bela Vista, que foi uma criação do Dr. Jaime Praver, que é aquele que vai também ser, né, entre aspas, ele vai ser o inventor também de chocolate caseiro de Gramado, da introdução do fundi em alguns restaurantes, e ele coloca como uma justificativa para o surgimento do café colonial Bela Vista, então numa casa de madeira, com lambrequins no telhado e tudo, com algumas pessoas com traje estilizado de colona para receber as pessoas ali, o café colonial Bela Vista lá na década de 70. Isso já é Gramado agora. Já em Gramado, a gente já está em Gramado, que é aquele município que, por mais que de vez em quando até alguns historiadores, alguns estudiosos da área da hospitalidade se sentem um pouco incomodados, eu vou dizer que de vez em quando me sinto também, né, com a forma como se dá o desenvolvimento e as mudanças, enfim, ali de Gramado, mas temos que reconhecer que é um destino turístico de sucesso que consegue constantemente se reinventar. Então, lá na década de 70, ele coloca esse café e ele convida para cuidar do café a dona Lira Cagliari. Ela tinha sido empregada doméstica da família. Então ela assume esse café e ela vai trazendo, tive a oportunidade de entrevistar ela daí para uma outra etapa que acabou não sendo assim tão introduzida na tese, ela vai colocando aquilo que ela conhecia. E ela trabalhava no hotel também como camareira. E nesse hotel que ela trabalhava, ela pegava receita de hóspedes que possibilitavam ela ter receitas. Ela gostava muito de tortas. Gostava, não, ela gosta, ela ainda está viva, né? Ela gosta muito de tortas. Então, ela também, essa questão das tortas é uma introdução que veio muito dela. Então, ela incrementou muito esse café com a questão das tortas. E ela mesma coloca que ela ia criando novas receitas, né? Então, ela por exemplo, em determinado momento eu vi que poderia botar pastéis e tudo. E daí começa uma questão que me chamou muita atenção,
competição na fala da dona Lira é que era a competição pela quantidade do que se oferecia. E daí, se a gente vai pegar lá do que foi a ideia do Dr. Jaime Praver, que infelizmente eu não tive a oportunidade de entrevistar, ele já tinha falecido na época em que eu comecei a pesquisa de campo, né? Ele faleceu recentemente, mas que eu pude ir a campo. Ele também tinha essa ideia da fartura, mas com uma outra leitura. Ele colocou, enfim, em alguns relatos que ele fala sobre isso, que saiu em matérias, que ele tinha se baseado no trabalho dele como dentista, ele era dentista, e que ele ia nas comunidades de interior visitar as pessoas. E muitas vezes, em troca, convidava ele para tomar um café da colônia, ainda não o colonial, um café da colônia, e ele via toda essa fartura na mesa. Então, ele leva... Eu tenho uma palavra que eu fiquei, nos últimos 4 anos, com muita dificuldade de usar, que é narrativa, tá, gente? Então, assim, entendedores entenderão. Essa palavra narrativa me dá um pouco de arrepio de usar. Mas vamos dizer que era a narrativa dele, né? A justificativa dele para essa questão do café colonial, e que ele passa o cuidado do café colonial, então, nesse primeiro momento, para a dona Lira Cagliari. Depois de um determinado momento, ela assume, a família Cagliari assume todo o processo do café. Hoje se sabe, né, o que é o poder da família Cagliari, eles estão à frente dos mega empreendimentos de Gramado. Foi uma família que conseguiu evoluir muito dentro desse processo, e que me possibilitou também entender, dentro dessa continuidade, desse fio, já que a dona Lira eu não trouxe tanto dela para a tese, mas eu trouxe a filha dela, e daí aquilo que eu considero que seria a terceira etapa, a terceira fase dos cafés, que é os que existem hoje. Então, eles realmente se concentram em seu maior número em Gramado, tem alguns ali em Nova Petrópolis, em Canela, tem poucos, um número bem menor. Inclusive, tem um café colonial Gramado, mas que fica em Canela. Na época eu tive um pouco de dificuldade até de entender. E daí, se eu tivesse ouvido mais as minhas orientadoras, né, tanto a professora Zilá quanto a professora Suzana, talvez não tivesse tido tanto padecimento e pudesse ter aproveitado mais, mas aquela coisa de querer fazer tudo e não considerar o tempo como sendo realmente o dono, né? O dono de tudo, o tempo que nos engole ali num processo como esse. Daí, então, eu procurei delimitar da seguinte forma para conseguir construir essa terceira fase. Os que ainda existiam, os cafés coloniais ainda existentes, meio que óbvio isso, né? Que ofereciam de algum modo, ou algum discurso promocional, alguma coisa relacionada à etnia alemã, italiana, para pegar uma coisa do europeu. Esse discurso da fartura está muito presente, né? Ainda tem também entre os italianos, então... Só ver a questão da cucanha, está muito presente, e que eles oferecessem aquele serviço à mesa. Eu considerava que isso era importante porque eu queria pesquisar, porque ele remontava aquela ideia do café servido lá na colônia, que era discurso do Dr. Jaime Praver, e também era a modalidade que ele era servido lá em Morro Reuter e Dois Irmãos. E daí, daquela região de Morro Reuter e Dois Irmãos, eu acessei também um outro café que eu trouxe para pesquisa, para estudo, entrevistei a proprietária, e que também tinha um trabalho de pesquisa dentro disso, né, que era servido à mesa, então tinha toda essa questão do ritual, trazia pratos baseados nesse discurso dessa questão das etnias, alemã e italiana, tinha uma preocupação em ter diversos itens. E daí a gente começa a ter a variedade nessas conversas, né? Fui também em Nova Petrópolis, no Opas Café Colonial, que também é um café bem emblemático, né, em termos históricos, e daí no momento em que eu estava entrevistando as pessoas, comecei a perceber que já tinha uma entrada nessa terceira fase bem clara, por mais que eles colocassem o café colonial mais antigo do Brasil, o primeiro café colonial, que é o caso do Bela Vista. Ele se intitula assim, embora outros empreendimentos oferecessem bem antes dele, né, mas ele se intitula e usa isso oficialmente na sua promoção, no seu marketing. Que todos eles tinham a semelhança de falar ainda, né, da preocupação da qualidade, já não era mais só a fartura, que era uma preocupação desses ali de entrevista, dessa influência das etnias, alemã, principalmente, germânica, principalmente italiana, mas já uma visão mais de mercado. Então, por exemplo, no Opas, me chamou a atenção que eu entrevistei a filha dos fundadores, ele é um café lá da década de 80, então ele assim, não é tão antigo, e ela já estava passando o negócio, né? Então do cansaço. E daí ela tinha uma preocupação muito grande com essa nova demanda de clientes. Então ela, por exemplo, ela disse que ela tinha clientes que chegavam lá e diziam que eles queriam tomar o café, mas que eles queriam produtos veganos.
Então, ela já começou a ter, num grupo de pessoas, uns que queriam veganos. Outros que não podiam comer nada que tivesse glúten. Os vegetarianos, então, que não queriam nada de embutido. E ela disse assim que ela não ia mudar. Ela até oferecia isso e aquilo, mas que o negócio dela era isso e que ela, na entrevista comigo, ela me disse bem claro que ela não tinha interesse. Mesmo que ela continuasse, era aquilo que ela ofertava, podia comer aquilo ali, mas que de vez em quando ela até avisava, se tem problema com glúten, tudo tem farinha aqui, só os embutidos. Ah, mas eu não como carne, então eu não tenho como te atender. Ela tinha aquele jeito assim meio germânico, assim, meio ríspido, né? Já quando entrevistei a filha, né, da proprietária do café Bela Vista, que agora me fugiu o nome dela, mas foi uma entrevista muito interessante, assim, em diversos momentos, a gente já percebe uma visão completamente de mercado. Ela começa justificando a influência das etnias alemã, italiana, ela fala muito da portuguesa, tu já nota que aquilo foi uma condução, né, em algum momento que alguém do marketing acendeu uma luz lá, cuida para não vender só duas coisas, que tu te limita. E por que eu falo uma visão bem de mercado? Ela disse assim que os clientes começaram a pedir pão de queijo. E ela pegou e colocou o pão de queijo no cardápio. E daí ela justifica, né, o porquê que ela colocou o pão de queijo. Ela disse assim, porque as pessoas pedem. Isso foi se incorporando, assim, não posso deixar de atender o cliente. Ela disse, eu recebo muita gente, né? E daí ela já justificando, mas ele é uma comida brasileira, então ele pode ter uma influência portuguesa. Eu disse, não vou discutir isso com ela, não era o objetivo. E assim, o momento em que ela se solta mesmo, é quando eu peço se ela tinha fotos antigas, né, para a gente conversar e para ela contar. E ela localiza uma foto que nem ela, um dos funcionários do café trouxe lá, né, e um dos funcionários do café trouxe lá, e ela ainda no café antigo, que era paredes de madeira, tudo enfeitado com salames no teto, né, e ela tá ali com o pai dela e a mãe dela, e ela se lembra de uma época quando aquele empreendimento era muito pequeno, e onde eles chegaram hoje, né, que eles têm inclusive mais do que uma unidade, já tiveram a experiência de Porto Alegre. Então a Cagliari, ela tem uma visão bem de mercado, bem de quem, de uma família com os pés totais na hospitalidade ali em Gramado, mas sabendo que vai ter que acompanhar a questão de mercado. Então aprendi também com a Suzana que a gente não julga, né, se está certo ou não está certo, a gente pesquisa e depois já analisando, né, enfim, apontando uma questão de rumos. Então eu diria que a fase é a fase de mercado e não dá para dizer que um café assim, que se manteve mais tematizado na questão das etnias, de oferecer isso ali, tenha resistido mais do que aquele que foi mais para a área do mercado. Eu diria que hoje que os dois existem. Tem ainda aquele turista que vai no apelo do Café Colonial Bela Vista, porque eles anunciam que eles têm 80 itens no cardápio, mais de 80 itens. E ele quer quantidade. E ele vai encontrar qualidade lá também. Ele vai pagar por isso, ele vai encontrar a qualidade, né? Então ele quer isso. Quanto esse café de Morro Reuter, que já tem um cardápio um pouco mais reduzido, ainda assim é muita coisa, ninguém come tudo aquilo, né? Mas que daí já é uma outra proposta, né? Ela não fez pão de queijo, ela se recusa a fazer pão de queijo, essa de Morro Reuter. Então, uma outra visão. Como aquela também do Opas, né? Ali de Nova Petrópolis, talvez já cansada da atividade, do trabalho que dá manter um empreendimento como esse, que simplesmente não vai mudar nada do cardápio. Talvez estivesse passando, não estivesse interessado, talvez porque é uma professora de matemática aposentada que teve que assumir porque os pais já tinham muita idade e que não tem o mesmo encantamento que os pais tinham pelo empreendimento, né? Então, há várias hipóteses possíveis. Eu me lembro que esse Opus chegou a ganhar no Guia Quatro Rodas ali várias vezes menção, né, no Guia Quatro Rodas, então é um café muito famoso por isso. Não sei quais vão resistir às novas demandas de mercado, né, enfim, com o preço que estão os insumos, que isso é uma outra questão, né, a questão do aproveitamento foi uma coisa que a Suzana pediu que eu observasse, né, e eu acho que nessa lógica, assim, muito grande, como que o Bela Vista, eles não conseguem fazer, assim, um aproveitamento. Ela falou bem claro que sobra das mesas vai para a ração animal. É o que ela coloca, né? A fala dela, né? Poucos deles têm tempo, quando tem muito movimento, de fazer um aproveitamento mais racional, por exemplo, leite transformar no requeijão, numa outra coisa, eles têm muito pouco tempo por isso. Talvez uma nova fase, onde a gente tem esse apelo da sustentabilidade, inclusive na gastronomia, aponte para isso, né? Então teria que meio que voltar a campo e ver essas questões ali. Então, da tese vai até esse momento em que eu diria que se atinge essa terceira fase, que é essa essa visão de mercado dos cafés que permaneceram.
Então daria para dizer, inclusive, que esses cafés coloniais criaram um imaginário e talvez até um discurso da fartura. Total. Isso foi que me chamou a atenção, Felipe, porque apesar de eu ter nascido no Rio Grande do Sul e na Serra Gaúcha, mais especificamente em Nova Bassano, né, eu passei toda a minha adolescência em Curitiba, e só depois que a gente veio morar em Caxias do Sul, meus pais retornaram de Curitiba, onde eles tinham restaurante, né, e a gente volta para o Rio Grande do Sul. E desde a minha infância, eu saía de lá do Paraná para vir visitar os parentes no Rio Grande do Sul, me chamava a atenção essa questão da fartura, né? Não que lá não tivesse, mas não era esse exagero que a gente via nas mesas, nos restaurantes que ia parando na beira de estrada, aquela coisa assim que tu não conseguiria comer. E assim, esse subir a serra para tomar um café colonial, essa questão do apelo da gastronomia, e ele baseado na fartura, me parece que foi, enfim, na tese, me parece, eu defendo a tese de que isso foi determinante, esse fator da fartura, a mesa, essa influência étnica que a gente percebe, né, e que o café colonial ele foi esse fio condutor ali, esse fio que costurou essa história desse imaginário. Bom, para então encerrarmos, né, a proposta é ser um jogo rápido. Apesar de tudo que tu colocasses até agora, por que ler a tua tese? Olha, eu diria que para ler a minha tese vai ajudar a ver como houve uma evolução também desse processo, desse outro lado ali, né? Enfim, para quem quer empreender, dessa oferta gastronômica relacionada à Serra Gaúcha. De refletir também, porque ele se dá em 3 fases, né? Então, se dá nessa fase de Morroita, 2 Irmãos, de Gramado e agora espalhado ali, e também de que talvez os municípios procurem se atentar um pouco também para a importância do deslocamento, né? Que o que faz uma pessoa sair lá de um local, lá de Porto Alegre, subir a Serra Gaúcha simplesmente para comer. Eu faria isso direto, né? Então, eu sugiro para quem quiser perceber um pouco essa questão desses assuntos ali, deslocamento, imaginário, oferta gastronômica e essa questão da fartura dentro da oferta gastronômica, que até para uma operação gastronômica tem que ser talvez repensada, né, onde que está a fartura, que pense um pouco sobre isso. Então, o convite seria nesse sentido. Acredito que dessa forma eu poderia contribuir, mesmo que fosse não só a leitura de quem tem interesse histórico nisso, interesse antropológico, mas de quem tem interesse comercial. Ali dá para fazer algumas reflexões bem importantes. A tese está online? Ela está online. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Trabalhar com comida, pesquisar comida é sempre muito fascinante. E tu tens feito uma bela carreira pesquisando comida. Então, esperamos que essa pesquisa continue, que ela se desdobre em novos projetos e que as parcerias continuem se dando. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Até o próximo. Para quem está conosco, não esqueçam de inscrever-se no canal e dar o seu like aqui embaixo. Obrigada a todos. O podcast Docs Tour é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul e pela revista Rosa dos Ventos Turismo e Hospitalidade, sob a coordenação da doutora Susana Gastal e do doutorando Felipe Zaltron de Sá.